Começando mais um Conversa de Alpendre nesta temporada 2023. Seguimos nossos bate-papos com os personagens políticos de Mossoró e da região nesse pós-2022. Só que o assunto não é só política, não. A gente também fala sobre outras questões, vamos falar um pouquinho de amenidades, para você conhecer melhor nossos personagens que prometem nos próximos anos e principalmente nos próximos 2 anos estarem na ativa, na política moçoroense. E a convidada de hoje você conhece muito bem, deputada estadual Isolda Dantas, do Partido dos Trabalhadores, está aqui com a gente. Muito obrigada, deputada, por parar para conversar com a gente aqui neste clima diferente do que a gente é acostumado ali nos estúdios. Pois é, Carol, muito bom estar conversando aqui com vocês. Esse programa que todo mundo já espera em janeiro, né? Saber quem é que vai ser entrevistado. E bom falar de amenidades também, as coisas não são tão fáceis, né? A vida não é só a política, é também o conjunto das coisas. Então é muito bom estar aqui conversando com você nesse primeiro mês de um ano muito importante para nós. Pois é um ano de interstício, né? A gente pode dizer assim. Não é um ano político, um ano de eleição, aliás, mas continua sendo um ano político porque as articulações continuam, porque o próximo ano é ano político, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente já conversou muito em outras conversas de Alpendre, deputada, mas fiquei pensando que a gente nunca conversou sobre quem foi a Isolda menina, a Isolda criança, e como foi que surgiu uma consciência política nela? É legal isso, é muito bom, porque na verdade, ao longo da minha trajetória política, eu nunca trabalhei muito essa coisa, sempre fui muito reservada, né? Você perguntar na grande maioria das pessoas de Mossoró, elas vão saber falar pouco dessa Isolda, né, antes de ser uma figura mais pública e tal. Então eu sempre fui muito reservada. Não era em Mossoró? Não, eu na verdade, é muito engraçada a minha história. Eu nasci em Patu, né? Eu nasci em Patu em 74. Meu pai é agricultor familiar, como vocês sabem, então com 4 meses meu pai comprou um terreno em Upanema. Então com 4 meses de nascida eu vim para Upanema. Upanema que fica aqui a 48 quilômetros aqui de Mossoró. Uhum. E lá eu vivi na zona rural minha infância toda, né? Tipo assim, sempre quando eu falo do meio rural, eu falo com muita propriedade, porque eu vivi, né? Eu brinquei de boneca de sabugo, eu brinquei de as vaquinhas sendo os ossos dos bodes que a gente comia. Uma vida muito simples. Meu pai e minha mãe era professora, então assim, uma vida muito simples, né? Sem muito. Eu lembro que a gente comprava roupa 2 vezes por ano, comprava sapato que botava algodão na frente para o sapato render mais, porque a gente quase não usava. Né? Eu comecei a estudar, ir para a escola formal mesmo com 6 anos, porque na zona rural não tinha escola. Então eu fui para a cidade, ia estudar e voltava. Minha mãe era professora e aí a gente saiu do sítio para ir para a cidade, para Upanema, por conta dos estudos. Meu pai e minha mãe tinham muita consciência de que a educação era a única forma que tinha de melhorar nossas vidas. Então ele sempre investiu muito para os filhos estudarem, né? Você tem quantos anos? Eu fui para a cidade com 6 anos, né? Então eu comecei a fazer a primeira série da época, porque não tinha essa coisa de alfabetização não, naquela época, né? Era o primeiro ano e já começava. Minha mãe morreu, eu tinha 8 anos, então eu era muito pequena, né? Muito pequena. Eu tinha 4 irmãos, 3 irmãs e um irmão. E aí meu pai criou, né? Criou, imagina, eu era mais... 5 filhos? 5 filhos, eu era a caçula, né? Aí tinha meu irmão com 9, minha irmã com 11, uma outra com 12 e a outra com 14. Então eram adolescentes, né? E criança que meu pai... Eu sou muito grata a ele, Carol, porque ele abriu mão da vida dele completamente para nos criar. Ele nos disse que nós somos as pérolas, né? E felizmente, assim, todas, né, conseguiram fazer graduação. Uma já é doutora, a outra é deputada, a outra é servidora do SUS no GDF, né, em Brasília. Meu irmão que continua morando com ele. Então, assim, foi uma vida muito simples, mas eu era muito feliz, né? E eu devo muito isso a meu pai, de conseguir, mesmo com a ausência da minha mãe, porque a gente sabe que as mulheres são os pilares da família, né? Geralmente, quando uma mulher morre, se desorganiza muito a família, mas meu pai conseguiu, né, transmitir que o estudo era mais importante. Aí depois eu vim para Mossoró, com 17 anos, mais ou menos, eu acho, e aí comecei, lá em Upanema, em 88,
eu já fazia parte da campanha do PT. Né? Eu lembro que o PT lançou uma campanha que era o Ipanema Pede Socorro, que era o nome da minha professora, que era candidata a prefeita. Então, eu já me envolvia muito com política, eu já lia o Manifesto Comunista, nem entendia tudo tão bem. Mas era só você ou a família toda? Não, a minha irmã e meu cunhado, era do PT, né? Então, eu já era um ambiente assim. A campanha de 89 do Lula tem uma coisa muito engraçada. Eu ganhei uma bicicleta de presente que tinha aquelas cestinhas na frente, né? Aí eu botava os panfletos de Lula e ia para as ruas, tipo meio-dia, 1h da tarde. E o Ipanema ainda? E o Ipanema ainda. Aí o povo estava dormindo, aí eu ia, botava o panfleto debaixo da porta, saía correndo com medo da pessoa sair e eu ter que explicar o que era o panfleto. Mas eu achava que estava contribuindo com a campanha do Lula em 89, né? Então, assim, há muitos anos que a política me... O que me despertou, né? Tinha um padre na igreja, que chama Padre Pedro, que não está mais entre nós, está no céu com certeza. Ele fazia com a formação política e ele dizia que a religião e que Jesus era a pessoa mais justa que tinha e sempre lutava pelos mais pobres. Então era uma linguagem muito simples e que ia nos recolocando na sociedade, né? Então isso foi criando uma consciência. Depois eu entrei no movimento estudantil. Estudei no Jerônimo Rosado, no estadual. Fiz muita confusão por lá. Política? Política, eu era do Grêmio, não sei o quê, rarará. Eu lembro que hoje é meu vizinho, inclusive, Dantas não deixava a gente subir a rampa, né? Aquela rampa do estadual. E eu dizia, é muito errado. A gente não tem liberdade de andar na escola, então era um movimento para poder subir a rampa. Depois eu fiz vestibular e passei no primeiro vestibular, na época era vestibular, né? E passei no primeiro vestibular para Ciências Sociais. Aí já estava no movimento estudantil, já fui presidenta do DCE. Depois saí, me encontrei com o feminismo e trabalhei no Centro Feminista com mulheres rurais há muitos anos. Essa questão do feminismo, eram 3 irmãs, né? Eram 4 irmãs. 4 irmãs. 4 mulheres e um homem entre os irmãos e um pai, uma figura masculina cuidando dessa galera. Dessa galera, assim, galera barra pesada. Eu costumo dizer assim, eu falei, gente, eu tenho um filho, né, o Pedão. O Pedão vai fazer 18 anos agora. Eu falei, essa juventude, eu acho que elas aprontam menos do que a gente aprontava na época quando era jovem. Parece que hoje é diferente, porque as lutas foram para as redes sociais e fica menos, parece que é menos, que extrapola menos. É verdade. Mas de que maneira essa figura paterna com muitas mulheres dentro de casa contribuiu para o feminismo ou lhe afetou de algum jeito que você passou a ter consciência depois que o feminismo chegou na sua vida? Olha, na verdade, essa coisa do feminismo, assim, ela sempre permeou muito. Vou contar uma outra coisa muito engraçada que tem tudo a ver com o feminismo. Lá em Ipanema, o Ipanema sempre teve bons carnavais, inclusive vai ter carnaval esse ano em Ipanema, viu? Atrações muito boas, o prefeito já lançou aí nas redes. E a gente tinha um bloco só de mulheres. Porque tinha um bloco só de homens e tinha um bloco só de mulheres. E só podia mulher. Então, assim, a gente mesmo cuidava do financeiro, a gente criava as fantasias, a gente fazia música. Então, assim, mas nós mulheres temos o direito de ter um bloco só de mulheres, né, andar. Tinha uma história durante o domingo, né, sair para outra cidade, a gente ia, lá alugava um carro, só mulheres. Isso naquela época não era comum, mas a gente já fazia. Porque achava que as mulheres tinham o direito de decidir sobre suas vidas e tal. Então o feminismo sempre passeou muito na minha vida, desde adolescente, inclusive. E aí, como foi essa entrada da consciência feminista? Eu sou feminista. Eu sou feminista, isso foi interessante. Foi quando eu entrei na universidade, né? Eu entrei na universidade em 93, teve a fundação do Centro da Mulher 8 de Março em Mossoró, que antes era Centro da Mulher, não era Centro Feminista. E eu fui fundadora do Centro da Mulher. Então, tinha uma vereadora, Thelma Gugel, que Mossoró conhece, que né, estimulava muito essa ideia, né, do movimento feminista aqui na cidade. E eu fui me encontrando com o feminismo e fui me identificando, porque achava que as mulheres poderiam decidir sobre suas vidas, que as mulheres poderiam fazer parte da política. Eu já era muito ousada no sentido de dizer, eu era liderança, eu quero que me escutem, né? Eu sempre fazia discurso. Então, a universidade foi consolidando, porque depois eu entrei de fato no movimento feminista. Então foi aí que quando eu virei militante, dizia, eu sou feminista, e nunca fui esse militante feminista de carteirinha. Acho que cada mulher define o seu feminismo, no sentido de dizer, eu posso até aqui, né? E depois quando ela chega até aqui, eu posso até mais ali. Então, essa ideia de você vai se constituindo feminista, né? Como disse Simone de Beauvoir, você não é mulher, você torna-se. Então,
eu fui me tornando militante feminista e hoje eu digo que eu vejo o mundo através das lentes lilás. Eu não consigo olhar uma situação e não olhar a situação das mulheres naquela ocasião. Mas eu sou muito feliz por isso. Acho que o feminismo me fez mais bonita, mais feliz, mais alegre, mais autêntica. Forma de encarar o machismo que é muito forte, Carol, em todo canto. E de frear, né? Sim, é tipo assim, de dizer, olha, isso aqui é machismo e eu não aceito. Então, assim, eu acho que o feminismo é uma ferramenta cotidiana, não é uma teoria. É uma prática que você vai colocando ao dia a dia. Você vai se fortalecendo quando você se junta com outras mulheres. Isso é muito importante. Eu já ouvi de algumas mulheres que não são militantes, mas que têm consciência da luta pelos seus direitos, por mais espaço, que as feministas militantes não as veem como feministas por algumas questões exatamente de como elas levam o seu cotidiano. Como é que você vê isso? Existe? Pois é, existe, mas eu não sou assim. Por exemplo, é isso que eu estou dizendo, eu não acho que existe uma camisa de força para o feminismo, né? Eu não acho que, tipo assim, eu tenho o direito de dizer que você não é feminista, eu não tenho. Né? Porque feminismo é uma construção de consciência. Então, se você chegou até aqui, né, num determinado nível de consciência, se você sabe que nós mulheres temos direitos, se você vê uma situação e você reage sobre ela, você é feminista, né? É lógico que tem pessoas que conseguem ir além disso e conseguem ter mais domínio sobre sua vida, comandar a sua vida. Outros não. E não é por isso que elas não são feministas, né? Até como eu já disse, feminismo ele é uma teoria, mas também é uma prática. E nós vivemos numa sociedade machista, então eu sou das pessoas que mais rebato quando alguém diz assim, mulher apanha porque quer, é muito ruim uma mulher discriminando outra, mas nós somos educadas assim, né? Então eu não posso, mais uma vez, recolocar sobre a vítima uma outra culpa, quando na verdade a sociedade tudo nos leva a ser assim. Então eu fico muito feliz quando as mulheres começam minimamente a despertar essa consciência de que a gente pode, porque a gente pode mesmo, né? Então vamos fazer uma paradinha rápida, daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com a deputada Isolda Dantas, falando sobre política, eleições, daqui a pouquinho. De volta com Conversa de Alpendre, mais um programa, nosso último programa dessa temporada 2023. E hoje nós estamos conversando com a deputada estadual Isolda Dantas, que nas últimas eleições teve uma quantidade de votos que tinha superado, né, algumas expectativas. Foram muitos votos no Rio Grande do Norte e em Mossoró, né, deputada? Oi, Carol, foi uma vitória linda. Linda, assim, nós fomos a deputada mais votada da história da Assembleia Legislativa. Nunca nenhuma mulher teve tantos votos como eu tive. Eu fiquei em 6º lugar, né? E na outra eu tinha ficado em 13º, né, em 2018. E agora a gente ficou em 6º, superando assim. E aquela cidade que eu não tive voto. Porque na eleição passada eu tive voto em 165 municípios. 166, e agora a gente cobriu todo o Rio Grande do Norte, né, com uma votação muito expressiva em Mossoró. A gente ampliou nossa votação em Mossoró, a gente ampliou nossa votação em Natal, né, que foi bem desafiador. Então, assim, foi muito expressivo. Nós quase dobramos, eu tive quase 33 mil votos em 2018 e agora a gente teve 57 mil votos. Ele estava comentando, a gente tinha voto para ser eleita deputada federal. Porque essa terceira vaga, né, que teve, quando fez a contagem, né, a terceira colocada federal do PT não fez 20% dos votos, e eu teria feito. Então, 45 mil votos daria os 20%, eu tive 57. Mas a política é assim, a política... Seria a questão das sobras, né? Das sobras, né? Então, assim, não é política que você tem que fazer com muita humildade, com muito cuidado. Eu agradeço muito ao Rio Grande do Norte por essa votação expressiva. De novo, eu fui a mais votada da coligação da governadora. Em 2018 eu fui, né? Surpreendi, porque vota aquele negócio do machismo, né? De que não é possível, que não é possível. De novo, a gente também não era vista como a campeã de voto. As pessoas achavam, até que vai se eleger, mas não era campeã de voto. E de novo a gente cravou, não só na coligação, mas na história do PT,
né? A deputada estadual mais votada do PT e da história da Assembleia do Rio Grande do Norte. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, especialmente ao povo de Mossoró. Mossoró me deu uma votação muito expressiva. Isso a credencia já para ser candidata natural do PT à Prefeitura de Mossoró? Não, porque, primeiro, na política nada é natural. Nada é natural na política. Eu sou cientista social e sempre estudei esse. É um processo, né? Eu sei que eu sou a única deputada de Mossoró e isso eu me sinto muito orgulhosa. Quero, inclusive, Carol, aproveitar e dizer que eu estou à disposição de Mossoró e região, independente do prefeito ser aliado ou não, né? O setor empresarial sabe que pode contar com a deputada Isolda, né? A classe trabalhadora, essa não tem nenhuma dúvida, né? Que pode contar com a deputada Isolda e Mossoró especialmente. Então, eu sou a única deputada estadual, porque Mossoró não elegeu federal e só elegeu Isolda. Então eu estou à disposição. Já começamos uma batalha para a duplicação da 304. A governadora tem repetido isso e a gente tem dito à governadora, essa é uma luta nossa, vamos... E a população toda faz coro essa batalha. Imagina, nós precisamos e vai ser agora. É claro que nós não vamos terminar tudo em 4 anos, mas vamos dar um segmento, né? Essa vai ser uma bandeira nossa junto com a governadora Fátima, da duplicação da 304. É necessário para as vidas. Eu estava dizendo, olha, se a gente salvar uma vida já valeu, né? E quantas nós não já perdemos, né? Para a economia de Mossoró. Então, assim, a governadora já conseguiu esse tema do aeroporto que foi colocar, a administração da Infraero, que tem muito a ver com vai melhorar muito a economia, né, o acesso para a economia do Rio Grande do Norte. Então, assim, eu quero aproveitar e dizer que Mossoró pode contar e as pessoas sabem que quando eu entro numa batalha, eu não saio não, né? Eu posso até... A gente vai, essa 304 é uma luta que nós vamos fazer, mas estou à disposição. Vamos, inclusive, pedir uma audiência com o prefeito Alisson para ele colocar as prioridades de Mossoró e a gente ir para Brasília. Eu estive na posse com o presidente Lula, fiquei mais 3 dias, já reuni com alguns ministros, o ministro do Desenvolvimento Agrário, né, a ministra da Cultura, a ministra das Mulheres, que agora a gente teve o nosso ministério de volta. Quero ser, né, o intermediário entre Mossoró e Brasília, Mossoró e a governadora Fátima, porque eu não sou deputada apenas de um partido, eu sou deputada do Rio Grande do Norte, e especialmente de Mossoró. Então está aqui a discussão, vamos pedir essa audiência para dialogar com o prefeito, espero que ele tenha humildade, né, de pedir ajuda, porque é isso, quando você faz gestão, você não faz gestão só para os seus gostos e para a sua ideologia, você faz gestão, ele é prefeito de Mossoró, então por isso a nossa disposição. Então, estou muito feliz, tem muito trabalho pela frente, 2023 vai ser um ano ralado, mas é disso que eu gosto. Na eleição de 2022, outros 2 nomes de Mossoró tiveram também um destaque, coincidentemente são 2 nomes que fazem oposição ao prefeito Alisson Bezerra. Teve o candidato do prefeito, os 2 candidatos do prefeito que tiveram uma boa votação expressiva, mas também teve os nomes de Tony Fernandes e Pablo Aires. E muito já começou a cogitar sobre conversas entre o PT e os 2 nomes e Isolda Dantas. Há possibilidade de composição, conversa, de juntar essas ideias, esse projeto de oposição a Alisson Bezerra para as eleições de 2024? Carol, eu sou uma pessoa que eu sempre aprendo muito e eu tenho muita humildade. Isso para mim é uma palavra-chave na política. Eu aprendi muito em 2020. Até que dizia que eu tinha finalizado minha carreira política em 2020, quando fui derrotada na campanha municipal. Muito pelo contrário, né? Eu tinha certeza de que aquela campanha era uma campanha que as pessoas não votaram só em Alisson, as pessoas votaram contra a Rosalba, né? Sim. Então isso é muito importante. E Pablo e Tony, primeiro são 2 pessoas que eu tenho muito respeito, já conversaremos, né? Mas 2020 me ensinou muito. E acho que a gente tem que ir construindo caminhos a partir de coisas concretas, né? De batalhas pontuais, né? Que a gente vai se somando a isso. Acho que é muito importante a gente olhar o que está acontecendo em Mossoró. Hoje a gente acompanha, eu fico olhando assim para o prefeito. Alisson, como prefeito, é um bom secretário de comunicação, porque tem uma capacidade de maquiar a administração pública de Mossoró, que não tem diferença, né, da de Rosalba. Porque se Alisson é tão bom assim como prefeito, por
Por que ele persegue tantas pessoas? Por que persegue tantas pessoas que trabalham na prefeitura ou quem não apoia ele? Que perseguição é essa? De transferência, de demissão, de não dialogar. A primeira vez que Alisson recebeu a governadora foi no Hospital da Mulher, porque Lula ganhou. Pode fazer um resgate aí. Quantas vezes o governo do estado se transferiu para Mossoró e o prefeito não foi receber a governadora? Não foi receber a governadora. Né? Quantas vezes a governadora veio para cá trazer coisas importantíssimas para Mossoró, né? E aí o chefe do executivo municipal, né, não deu nenhuma importância, né? Então, comigo, eu acho engraçado a forma que o prefeito, né, ele tem um... Mas tudo isso é falta de humildade. Eu acho que ele aprende, que ele é um rapaz muito jovem, né? Ele vai aprender. Então, assim, é um nível de fazer política que não cabe mais. Porque, Carol, eu sou política, mas eu não posso fazer de conta que você não existe. Você sendo a liderança política em Mossoró. Isso ficou do passado. Se você pode trazer coisa para Mossoró, eu vou atrás de você. O prefeito não faz isso. Né? Então, é um nível de modelo de política que não funciona mais. E ele... usa muito a maquiagem, você vê hoje, né, inclusive os valores que foram para a comunicação no orçamento é uma coisa, né, fora de propósito para Mossoró. Há uma administração muito maquiada, você vai no PAN do Bom Jardim, né, você vai nas UPAs, então tem muita coisa que eu acho que é importante o eleitorado de Mossoró ficar atento, né, para dizer, mas na verdade o que eu quero aqui é agradecer e dizer que estamos à disposição, né, tem muita coisa para ser feita. 2023 é um ano que nós vamos trabalhar ainda mais, eu digo, quanto mais voto, mais trabalho, e é isso que Mossoró pode esperar da gente. Como é que estão? O programa é gravado, mas eu pergunto, pode ser que daqui para o dia já tenha resolvido, mas como é que estão os bastidores lá na Assembleia Legislativa para disputar a presidência da casa? Pegando fogo. Conta aí um pouquinho desse bastidor pra gente. Na verdade, eu tô de recesso, né? Porque eu precisava, foi um ano muito intenso, né? Além da nossa campanha, eu coordenei a campanha de Lula aqui no segundo turno, me dediquei de corpo e alma, muito feliz por Mossoró ter dado a vitória a Lula. Mas assim, tem muita coisa acontecendo na Assembleia. Nós temos praticamente 3 candidaturas. O presidente Ezequiel vai para o segundo vai disputar um biênio, porque é permitido, né? Uhum. E tem George, tem Kleber, tem Tomba, que estão como pré-candidatos. Então muita coisa vai acontecer. E eu estou acompanhando, essa semana eu vou ficar mais de perto, mas tem muita coisa acontecendo e acho que a disputa vai ser muito boa. Deputada, o Lula formou aquela frente ampla e garantiu, articulou bem, conseguiu garantir sua eleição e depois de muita discussão para encaixar os nomes, conseguiu encaixar todos os nomes ali nos ministérios, nos cargos, como havia sido conversado para a frente ampla. Já aqui foi feito também uma frente ampla. Fátima Bezerra tem essa característica muito parecida com o presidente Lula, mas deixou um nome bem controverso de fora do secretariado, que foi Carlos Eduardo Alves. Por quê? Tem a ver com 2024 e a Prefeitura de Natal? Não, eu acho que Carlos Eduardo, primeiro Carlos Eduardo fez uma campanha muito importante. Infelizmente, a gente elegeu Rogério Marinho, bolsonarista, né, convicto, foi apoiado, infelizmente, aqui pelo prefeito de Mossoró. A gente já avisava o que era o bolsonarismo e a gente viu o último domingo, né, do dia 8 de janeiro, aquela barbaridade. Ontem no Fantástico eu confesso que eu comecei a ver e não consegui, né, aquilo é o bolsonarismo, aquilo foi, né, o que foi alimentado durante anos, né, do bolsonarismo, né, e eu acho que Carlos Eduardo foi uma pessoa muito importante, teve coragem inclusive de reconhecer, né, na trajetória política dele, o erro que ele cometeu em 2018, que eu acho isso muito, muito nobre de um político. Mas Carlos Eduardo não há rompimento político, não há debate sobre a Prefeitura de Natal. Carlos Eduardo com certeza vai se contemplar no conjunto do governo Lula, porque foi, né, é um aliado, foi importante essa frente ampla para a gente vencer o Bolsonaro. Vocês imaginam se o nosso país continuasse na mão daqueles vândalos, né, que depredaram o patrimônio público, cometeram crime, né? Então, felizmente, o presidente Lula conseguiu, com muita maestria, convencer a classe política que era preciso romper com aquele modelo. Mas Carlos Eduardo continua sendo aliado e com certeza será parte desse projeto dos próximos 4 anos.
Deputada Isolda Dantas, muito obrigada pela presença e participação com a gente no Conversa de Alpendre. Eu que agradeço, é um programa tão bom que passa muito rápido, leve, a gente conversa sobre as coisas com mais tranquilidade. E quero aproveitar, Carol, e desejar um feliz 2023, parabenizar mais uma vez a TCM. É tão bonito ver essa empresa gigante, cada cidade que eu vou, opa, aqui tem TCM, muito bom, né? Você vê uma empresa de Mossoró com a qualidade que a TCM tem, né? O cuidado, né? A imparcialidade na notícia. Então, assim, muito obrigada por mais uma vez ser parte desse programa que todo mundo já espera em janeiro, o Conversa de Alpendre. Mas um beijo, vamos trabalhar muito e um bom 2023 para você. Agora a gente vai encerrando essa parte do Conversa de Alpendre. Daqui a pouquinho eu volto com outro entrevistado. Espera aí, daqui a pouco a gente volta. Nesta segunda parte do Conversa de Alpendre, o último programa de 2023, vamos conversar agora com o prefeito de Apodi, Alan Silveira, que está aqui comigo. Vem organizando um super evento que vem aí no próximo mês, o Carnaval. Mas a gente também vai falar sobre política, sobre eleições com Alan Silveira. Prefeito, obrigada por participar desse Conversa de Alpendre 2023 com a gente. Oi, Carol. Eu que agradeço o convite, né, para a gente estar aqui trazendo um pouquinho sobre a gestão, a política local e, lógico, sobre o maior carnaval de rua do Rio Grande do Norte, que é o carnaval lá de Apodi. A gente tem costumado começar o Conversa de Alpendre falando sobre outras questões, mas como eu sei que o público está querendo saber, está na expectativa do Carnaval, vamos dedicar este bloco um pouquinho ao Carnaval de Apodi. O Carnaval volta depois de 2 anos sem acontecer por causa da pandemia e a expectativa é grande do folião, mas também deve ser grande da administração. O que é que vocês estão planejando? O que é que deve ter de novidade esse ano? Isso, o carnaval, como você falou, Carol, já está com 2 anos que a gente não realiza, né, o Carnaval de Apodi, que é um carnaval totalmente de rua, onde a gente monta toda uma programação, que tem a programação dos arrastões, das concentrações de blocos, a programação à noite, que acontece na Arena da Folia, que é no Calçadão da Lagoa, que é um dos principais pontos turísticos do nosso município, com estrutura de camarote, banheiros, palco. Ou seja, a gente monta toda uma estrutura para o folião. E depois desses 2 anos, estamos nos preparando para realizar o carnaval novamente. Carnaval, aquele carnaval da Apodi, é um carnaval totalmente diferente, que você consegue brincar ele sem estar comprando senha para assistir bandas. Você pode levar sua própria bebida, você ter sua própria sede com seu bloco de carnaval. Então, carnaval de todos os sons. Montamos uma programação para todos os ritmos, para todos os gêneros. Então, o Carnaval da Apodi teremos o Carnaval Sociocultural, que é um carnaval que é realizado pelas ruas de Apodi durante o dia, com a orquestra de frevo e os bonecos gigantes, que isso aí foi criado pelo nosso governo. Tem o Carnaval das Crianças, tem o Carnaval da Terceira Idade, que é o dos idosos. As pessoas ainda acompanham esse carnaval multicultural, essa questão dos bonecos, as pessoas gostam? Gosta sim, principalmente os blocos, as pessoas que vêm de fora para conhecer um pouquinho e aquelas pessoas que foram para o carnaval naquele tempo das marchinhas, né? Então, a orquestra de frevo, ela toca aí umas 3, 4 horas circulando várias ruas da cidade, a gente vai acompanhando a pé com os bonecos gigantes, muita gente vai fantasiada e assim, o bom é que é isso, que é a orquestra que vai levando aquelas marchinhas antigas para a população. Então tem o Carnaval da Terceira Idade, teremos a frevança para a tradicional escolha do rei e da rainha, isso é tradição no Carnaval de Apodi, e lógico, teremos a programação dos arrastões e também a programação à noite com sertanejo, com Matheus e Cauã, forró com Solange e Matheus Fernandes, teremos swingueira com Dan Ventura e Grafite, axé com El Chan e Rafi Pipo, teremos Dodô Pressão, teremos as bandas aqui da região, né, como Aline, André Luvi, Bandinala, Renata Falcão, as bandas locais, dentre outras bandas. Então assim, ao todo são 20 bandas para animar o Carnaval da Apodi. Teremos arrastões de sábado a terça,
sendo que o sábado o arrastão ele sai da Praça Robson Lopes e o domingo, segunda e terça sai da BR-405, nosso tradicional arrastão da BR-405. E a partir da sexta-feira até a terça-feira, banda de 11 da noite até 5 horas da manhã. Tá aí muita gente animada. E a administração, como é a questão da infraestrutura? Segurança, o tamanho da festa, o que as pessoas vão poder contar de infraestrutura para se divertirem mais tranquilos? Olha, Carol, como o Carnaval da Epodi a gente espera se consagrar, que ele já é o maior carnaval de rua. E agora ele vai ser o maior carnaval do Rio Grande do Norte, tanto público como privado. Então a gente está montando, por meio das secretarias, Secretaria de Turismo, Secretaria de Obras, de Urbanismo, Gabinete, Assistência, Saúde, em parceria com o Governo do Estado, com algumas entidades privadas, montando toda a segurança do nosso folião. Então teremos Polícia Militar e Polícia Civil e Bombeiros Militares, através do Governo do Estado. Teremos segurança privada, através da contratação da Prefeitura. A gente tem um convênio com os Bombeiros Civis, que também vão dar o suporte durante o arrastão, durante o dia, durante a Arena da Folia. Teremos câmeras de monitoramento em todos os pontos onde vai acontecer o Carnaval. A gente vai ter câmeras de monitoramento direto lá na companhia de polícia. Então assim, montamos toda essa estrutura, além também das nossas equipes, né, para dar o suporte de limpeza, de organização. Pronto, a gente montou isso em 2020, que foi o último Carnaval que a gente realizou, e vai ser montado de novo em 2023, que é com relação à questão das garrafas de vidros na Arena da Folia, no calçadão. Mais uma vez, não vai ser permitido, né? A gente já está montando todo o esquema, a gente está adquirindo as garrafas para fazer a substituição na hora. Então assim, isso aí foi até um pedido também do comandante lá da Polícia Militar, e a gente vai fazer isso. A Delegacia de Polícia vai estar dando suporte 24 horas, em plantão 24 horas, para estar monitorando as ocorrências. Então assim, toda a questão de segurança está sendo pensada para tornar o Carnaval da Epodi um carnaval seguro. O investimento tem valores? O investimento ainda está fechando, como a gente ainda está fechando a questão de bandas, estruturas. O valor total mesmo de investimento a gente só vai saber no início de fevereiro, mas a gente, num dos últimos carnavais que a gente realizou, fizemos uma pesquisa junto com a UERN para saber se o Carnaval da Epodi ele era viável ou não, já que a gente nunca tinha feito isso. Carnaval tradição, mais de 20 anos sendo realizado, mas a gente sabia se o Carnaval era viável para a economia local ou não. E foi comprovado que a cada R$1 que a Prefeitura investe, R$5 a R$7 retorna para a economia do município. Então mostrou essa rentabilidade, né? Mostrou que o Carnaval ele é viável. E você sabe, o Carnaval ele movimenta o turismo, movimenta a cidade, movimenta a economia através dos aluguéis de prédios, casas, hospedagem nos hotéis, pousadas, combustível, alimentação, supermercado, farmácia, bares, restaurantes. Então assim, eu tenho certeza que esse Carnaval ele vai ter vai circular um recurso bastante considerável para que a gente possa aquecer a economia e, lógico, a geração de emprego que acontece durante os dias de Carnaval. O prefeito tem aquele papel institucional de estar no evento, de visitar o evento em alguns momentos. Mas Alan Silveira é folião? Ah, com certeza. Eu não perco nem uma noite, nem um arrastão. Eu tenho minha turma de Carnaval, onde a gente tem um camarote, a gente tem a sede. Porque assim, o Carnaval da Epodi, Carol, ele tem essa vantagem. Pronto, eu tenho uma turma, a gente tem uma sede, você aluga uma sede lá no centro da cidade, onde você passa o dia, aí é paredão de som, cada um com sua bebida, com sua camiseta. A minha tem um dia que a gente sai fantasiado. Sim, a gente tem um dia que a gente sai fantasiado. Já tem a fantasia desse ano? A gente tá fechando. Acho que até o final do mês a gente fecha a fantasia. Então, e à noite a gente tem o camarote, tem um camarote da prefeitura e tem um camarote da minha turma. Eu fico revezando, passo um pedacinho. Quando eu tô normal, um pouquinho mais sóbrio, eu fico na prefeitura. Quando eu tô mais animado, que a cachaça pega um pouquinho, eu vou lá pra minha turma. Então tem as duas partes da noite, a parte mais sóbrio e a parte da animação geral. Mas tem que aproveitar. E é uma cervejinha ou é uma cachaçinha? Eu gosto de um whiskyzinho. Um whiskyzinho Red Bull é bom. Tá bom. Vodka entra também? Depois que a pessoa se anima, o que vier tá certo. Poxa, aí pro folião já tá preparado que o negócio vai ser bom, porque até o prefeito vai estar lá no meio, tomando o whiskyzinho dele e dançando, se divertindo. Prefeito, a gente começando agora 2023,
tem mais 2 anos de gestão, o senhor foi reeleito e agora tem, além da questão da administração, tem o pensamento também em 2024. Isso. Esse pensamento em 2024, quais são os projetos que vão ser trabalhados agora nesses próximos 2 anos? Olha, Carol, como você falou, a gente, 1º de janeiro, a gente entrou no 6º ano de mandato. Fui eleito e reeleito, né, para estar prefeito do município de Apodi. E graças a Deus a gente vem conseguindo fazer uma ótima gestão, entregando obras. Fechamos 2022 com mais de 250 obras entregues à população do nosso município. E a gente tem mais 2 anos de gestão, onde a gente tem esse foco de continuar no mesmo ritmo, entregando ações, serviços, obras, programas, equipamentos, veículos para a população de Apodi. Continuar fazendo com que as empresas venham, geração de emprego e renda, que isso é bom para o município, mas lógico, você sabe, para você estar prefeito, para você estar vereador ou político, para assumir qualquer cargo, você tem que passar pela política. Então, a gente já está pensando, a gente já está fazendo um planejamento para 2024, que tem que pensar, né? Normal, tem que pensar. Eu tenho um partido, faço parte de um partido, que é o MDB, então a gente tem esse objetivo de ter um sucessor, sucessora que possa dar continuidade ao nosso trabalho, de continuar com a maioria na Câmara. E lógico, quando o trabalho vai bem, a gente crê que a população ela aprova para que continue, né? Vamos então fazer nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais de eleições 2022 e do MDB. Daqui a pouquinho. Mais um bloco do Conversa de Alpendre, último programa desta temporada 2023. E a gente está conversando sobre o município de Apodi. A gente conversou com muitos personagens da política de Mossoró e região. E Apodi agora contemplado aqui, prefeito Alan Silveira conversando com a gente. Alan, às vezes a gente escuta lá na TCM que você é sósia de Vonúvio, ou o contrário, o Vonúvio é sósia do senhor, do prefeito. E aí, já ouviu falar nisso aí também? Já me confundiram, mas como ele é mais velho, né? Eu acho que tem mais tempo na TV, eu acho que talvez eu seja a cópia, né? Pronto. Cheguei agora, pouco tempo. Pronto, então pronto. O prefeito é que é a cópia, viu, Vonúvio? Tá aí. Prefeito, o senhor é jovem, realmente, né? Como foi que surgiu esse gosto, interesse pela política? Olha, Carol, eu vim de uma família política, né? Meu pai foi vice-prefeito, minha mãe foi a vereadora mais bem votada na história da Apodi até hoje, até a data de hoje, né? Foi vice-prefeita e foi a primeira mulher prefeita. Não teve êxito na reeleição e eu sempre tive essa vontade de seguir o legado, só que eu vinha para ser candidato a vereador. Em 2016 eu vinha para ser candidato a vereador, já tinha até praticamente me lançado como pré-candidato a vereador. Só que o partido, e na época a candidata a prefeita ia ser Gorete, que é minha mãe. Só que o partido decidiu mudar. Não, vamos tentar renovar, vamos botar algo novo. E jogaram esse desafio, eu topei e graças a Deus deu certo, né? Consegui ser eleito em 2016, o prefeito mais jovem eleito na história política de Apodi, com 29 anos. E depois fui reeleito, o segundo prefeito a conseguir a reeleição. E o MDB sempre foi o MDB, o partido. Como é que o senhor tem visto esse momento que o MDB está passando? Houve aquele racha com o Henrique Alves, nomes históricos, e fez essa aliança que foi muito bem sucedida com o PT agora nas eleições de 2022, mas vem passando por uma retração. Como é que o senhor tem visto e vivido esse momento do MDB? Olha, Carol, na política a gente tem que estar sempre buscando renovação. A gente tem que estar renovando. Eu sempre dialogo com o presidente do partido, né, o que hoje é o atual vice-governador Walter. Eu sou uma pessoa da casa dele, é um lado de casa. Desde que Walter foi candidato pela primeira vez a estadual, que a gente caminha juntos. Meus pais sempre foram do partido. Eu entrei pela juventude do MDB e depois fui candidato 2 vezes, né, como prefeito. E realmente, a nível municipal, não. A nível municipal, onde o MDB tem prefeito, está bem. Pronto, um exemplo, lá em Apodi. Lá em Apodi, o MDB tem um prefeito e 6 vereadores. De 13 vereadores, 6
fazem parte do MDB, foram eleitos pelo MDB. Já a nível estadual, hoje, a gente só tem a representação do deputado, ex-deputado federal, né, que agora é vice-governador, Walter Alves. Perdemos a nossa representatividade lá em Brasília, né, que era a vaga de Walter, mas eu creio que tem como fazer esse trabalho, já estive várias vezes com o Walter, tem como a gente reestruturar o partido, reorganizar, porque no final, como eu disse a você, na parte municipal o partido está bem. A gente precisa agora só alinhar os municípios que o MDB tem prefeito e que tem pretensos que queiram ser candidatos a prefeitos no nosso município, para que a gente saia fortalecido e, lógico, através do mandato dele como vice-governador, ele consiga ser esse elo dentro do governo do estado para que a gente possa estar trazendo ações, estar trazendo obras do governo do estado para o município. E ele vai ter uma vantagem agora também, que é a nível federal. A gente não tem a cadeira federal, não temos, mas hoje o MDB tem 3 ministros. Tem o ministro do Planejamento das cidades e tem também do Transporte. Então assim, e Walter tem acesso a esses 3 ministros. Então eu creio que através desse elo, Brasília, Natal e municípios do Rio Grande do Norte, a gente consiga fazer esse fortalecimento do MDB. E lógico, está precisando, né? A gente saiu de uma cadeira federal para uma cadeira de vice-governador. O senhor foi um dos mais de 100 prefeitos do Rio Grande do Norte que votou naquela chamada chapa Farinho, né? Fátima Bezerra e Rogério Marinho, que são opositores. Como foi que se casou esse voto? Olha, Carol, não foi fácil, mas como um era candidato ao governo, a governadora Fátima com o vice Walter, e o outro era o Senado, não foi muito difícil também não de trabalhar. Então assim, Rogério Marinho foi um ministro que assim, pelo menos eu sou coerente da política. Quando você tem uma pessoa que ele olha com bons olhos o seu município e consegue trazer recursos, consegue trazer equipamentos, quando você vai a Natal, você vai a Brasília, essa pessoa faz com que você tenha acesso nos gabinetes para que você lute por projetos no desenvolvimento do seu município, então você tem que contribuir com o que você tem, que é o voto, né? Então assim, Rogério Marinho, a gente fez o trabalho para Rogério ser eleito e graças a Deus foi. E Fátima, Fátima foi um pouquinho mais difícil porque eu era oposição a Fátima. E existia uma resistência dos vermelhos de apoio ao MDB. Maria, ainda tem. Ainda tem, né? Ainda tem, mas assim, como eu disse a você, meu elo com o governo o deputado estadual Ezequiel, que foi o que a gente votou, e o vice-governador Walter, né? Então eles dois serão o elo do prefeito Alain, do MDB de Apodi, dentro do governo do estado. E assim, eu votei no governo do estado sem esperar nada de espaço para que a gente possa estar agregando lideranças, pessoas, não. O que eu espero é de atenção. Então assim, eu disse a Walter, não é fácil. Dos 39 prefeitos do MDB, eu fui um dos únicos contra no início. Porque eu vinha de oposição, né? Eu tive oposição do governo Robson, os 4 anos de Fátima praticamente foi oposição, sem conseguir ter acesso a nada, a conseguir nada para o nosso município, a não ser através de emendas, né? Ezequiel botou emendas, outros deputados botaram emendas, mas via governo mesmo, não, nada. E tinha outra questão que em 2020 o candidato principal contra a minha chapa, da minha reeleição, foi o do PT. Então assim, uma coisa bastante recente, mas eu sempre sou partido e sou município. Então, dos 3 candidatos que tem lá, que era Fábio Faria, Fátima e Stevenson, dos 3 eu tenho um pouquinho mais de apreço por Fátima, com todo respeito, não tenho com os 2. E segundo, o MDB, que é o partido que eu faço parte, entrou na chapa da governadora, né? Então assim, eu não tinha como votar contra. E qual foi o trabalho que eu tive que fazer? Foi de convencer o Bacurau, o meu eleitor, a votar na governadora Fátima. Mas graças a Deus a gente conseguiu e praticamente ela saiu lá com uma vitória esmagadora, né? Mais de 15 mil votos. E o voto para o Senado foi mais um voto a favor do Rogério Marinho ou contra Carlos Eduardo? Porque também existia uma resistência muito grande ao nome de Carlos Eduardo. Lá sim, o Bacurau, aquelas pessoas que tinham apreço à gestão, votaram em Rogério Marinho. Carlos Eduardo, ele pegou uma boa parte do vermelho. E aquelas pessoas que não queriam votar em Carlos Eduardo e nem em Rogério Marinho, votaram em Rafael Mota. Se você pegar a votação em Apodi,
os três saíram com 6 mil e poucos votos. A diferença de um para outro foi Bem de 100, dividido. 200 votos. Então, assim, foi bastante dividido. E em relação ao vice-prefeito, Neilton Diógenes, passou desde 2021 ali por um racha dentro da vice-prefeitura e ele se candidatou e teve sucesso como deputado estadual eleito. Como é que foi essa relação? Como é que está sendo? Olha, Neilton foi eleito como vice-prefeito na nossa chapa, né, onde a gente teve a maior votação da história da Apodi. E em 2022 eu não tinha como votar em Neilton, porque como eu disse a você agora há pouco, eu sou coerente na política e eu tive Ezequiel como um estadual que abraçou o município de Apodi e abraçou minha gestão. Então eu tive que votar em Ezequiel e graças a Deus Ezequiel, depois de Neilton, que lógico, filho da terra, o povo de Apodi, a tendência é que seja o mais votado. Mas depois de Neilton, Ezequiel foi o segundo mais votado para estadual. E já tive umas 2 reuniões com o Neilton, tranquilo, os dois têm o mesmo pensamento, que é o desenvolvimento do nosso município. Ele agora está na base da governadora. Isso, pelo que eu vi agora ele faz parte do governo, né? Então, eu creio que como a gente está pensando em Apodi, eu estou como prefeito e ele a partir de 1º de fevereiro vai estar como deputado estadual, eu creio que os dois trabalharem o desenvolvimento do nosso município, que é a nossa bandeira. É a nossa bandeira, sim. Teve a questão, ele saiu candidato, eu acompanhei Ezequiel, ele votou em João Maia, eu votei em Garibaldi, mas a política já passou, agora é novos caminhos. Mas essa divisão, ela pode se refletir para 2024? Olha, não sei, a gente já teve uma conversa amistosa, mais questão administrativa, eu como prefeito e ele como deputado, porque lógico, eu como represento o município, estou hoje representando a Apodi, eu bato em porta dos deputados estaduais, federais, senadores, buscando recursos e obras e projetos para o nosso município. Então, a gente já teve essa primeira conversa, eu creio que em 2024 ainda tem muita coisa para rolar. Se for desejo da população e desejo dos grupos que se caminham unidos, eu creio que caminharão. Ou se cada um for ter o seu candidato, aí a gente... Política é assim, né? Cada um tem o seu posicionamento. Eu irei trabalhar para que o MDB tenha um candidato em 2024, né? Que é o partido que eu faço parte. E, para você ter uma ideia, é tradição. Desde a Constituição de 88, que o MDB tem candidato a prefeito em Apodi. E das 9 eleições, o partido elegeu 7, né? De 9 prefeitos, 7 foram do MDB. E aí a eleição municipal é mais particularizada, é mais local, obviamente. E dessa vez, aí sim, o senhor disse, Ave Maria, ainda tem a questão dos vermelhos, obviamente, contra os bacuraus. 2024 deve continuar, então. Walter, eu vou falar até o Walter, que ele é o presidente do partido do MDB. A Apodi ele tem uma particularidade diferente dos outros municípios. Primeiro porque o município de Apodi, em eleitores, é o maior que o MDB tem prefeito, é Apodi. Dos 39, o nosso é o que tem o maior número de eleitores. Então, desde que Walter assumiu, desde a época de Henrique, de Garibaldi, que vem tendo esse respeito com as decisões locais. Então, assim, como eu disse, 2024 ainda tem muita coisa para rolar. Lógico que existe uma afinidade com o PT a nível municipal. Para ser bem sincero, não. A gente não tem essa afinidade. Mas pode ser que tenha futuramente, né? A gente não sabe, né? A política é uma caixinha de surpresa. A gente viu aí a nível estadual diversas lideranças que passaram a vida toda contra e depois... nacional também. E tiveram juntos, né? Teve agora recentemente o presidente Lula, né? O seu vice foi Geraldo Alckmin, que sempre foi do PSDB. Então, assim, a política é uma caixinha de surpresa. Eu acho que agora cada partido vai fazer o seu trabalho. Eu vou focar muito no MDB e na reeleição dos vereadores. Prefeito Alan Silveira, muito obrigada por conversar com a gente neste Conversa de Alpendre. Eu que agradeço, Carol, e reforçar mais uma vez a todos vocês, convidando para participarem do maior carnaval do Rio Grande do Norte, que é o Carnaval de Apodi, que vai acontecer do dia 17 ao dia 21 de fevereiro. Agora a gente vai encerrando nossa temporada 2023. Espero que você tenha aproveitado e continua com a gente, porque a gente continua com nossa cobertura política, na nossa programação da TCM e a gente se encontra em janeiro de 2024. Até lá!